Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo sobre produção textual. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer citações. As citações, elas são estratégias valiosas que nos ajudam a sustentar o nosso ponto de vista, a nossa argumentação em textos dissertativos, tão cobrados em processos seletivos em vestibulares, inclusive no Enem e em alguns concursos públicos. Então, se você está treinando, se preparando para escrever redação, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação preciosa, tá? E o que é citações, então, né? As citações, elas dialogam com o conceito de intertextualidade, que é a interação entre diversos textos. É como se você estivesse convidando um autor renomado, de referência sobre algum assunto, para conversar com você ali no seu texto. Quando você faz citações no seu texto, o seu texto ganha uma certa credibilidade e, inclusive, uma autoridade no discurso. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer a citação direta e a citação indireta. Como que seria a citação direta? A citação direta é quando você pega uma frase, um enunciado de um autor ou de uma instituição renomada de referência sobre o tema que você está debatendo e traz para o seu texto fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. Isso mesmo, você tem que escrever o texto na íntegra. Então você cita lá o nome da instituição, o nome do autor, abre a aspa, inicia lá a citação, o enunciado e depois fecha as aspas. O primeiro exemplo que eu trouxe aí para você é num texto em que talvez você precise argumentar ali a importância da quarentena. Qual citação que você poderia trazer para poder fundamentar a sua defesa, o seu ponto de vista? Eu coloquei aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria das transmissões da Covid ocorre por pessoas com sintomas que transmitem o vírus por meio de gotículas infectadas, mas há um subconjunto de pessoas que não desenvolvem os sintomas e mesmo assim podem transmitir o vírus. Então veja que você trouxe para o seu debate, que você trouxe para o seu texto uma instituição. Não é uma instituição qualquer, é a Organização Mundial da Saúde, né? E aí você, através dessa citação, você pode reafirmar o seu ponto de vista, a sua defesa da quarentena, que aqui, no caso, eu coloco como exemplo para este contexto, tá? E se você estivesse escrevendo um texto em que precisasse debater a valorização do saber do outro, né? O respeito ao conhecimento do outro, a questão de não ter discriminações. Você poderia citar Paulo Freire. Olha aí o exemplo 2 que eu coloco. De acordo com Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, gente, veja que essas frases precisam estar com aspas, né? Tanto no início como no final, porque são Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou seja, são enunciados na íntegra. Isso é uma citação direta. Eu preciso enfatizar aqui que você faz isso no seu texto, né? Se for um texto para blog, se for um texto para jornal, né, conteúdo de jornal, se for redação do Enem, se for uma redação de concurso público ou em vestibulares, só citar o nome da instituição e o nome do autor, de preferência completo, abrindo e fechando as aspas, é suficiente aí para você fazer uma citação direta. Agora, se você estiver escrevendo um artigo científico, se você estiver escrevendo um TCC, uma monografia, ou seja, trabalhos acadêmicos que você precisa apresentar para uma banca, também do contexto aí da academia, aí você precisa seguir as normas da BNT, que aí, além de você citar o nome do autor, você precisa citar o ano de publicação do enunciado e a página, né, do local onde ele foi retirado. Tá? Mas isso aí é se for para contextos acadêmicos. Então, resumindo, se você está escrevendo um texto para processo seletivo, vestibular ou concurso público ou Enem, basta citar a fonte, abrir aspa, fechar aspa e escrever o texto ali na íntegra, Ctrl+C, Ctrl+V.
Se for um trabalho mais científico, mais acadêmico, aí você precisa recorrer às normas da ABNT. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas e se eu não lembrar da frase na íntegra? O que fazer? Aí é simples, gente, você usa o recurso da citação indireta, que é quando você parafraseia o seu autor ou a instituição que você quer colocar ali no seu texto. Neste caso, você não precisa usar as aspas, porque você não está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, você apenas está parafraseando, ou seja, reescrevendo aquele enunciado com suas palavras. Então, pegando esses dois exemplos que eu já mencionei, como que a gente poderia reescrever esses enunciados fonte fazendo uma citação indireta? Veja aí o exemplo 1. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tanto as pessoas com sintomas de Covid-19 como as que não têm sintomas, mas que estão contaminadas, podem transmitir o vírus. Veja que aqui eu coloco o nome da instituição, Organização Mundial da Saúde, porém eu não coloco as aspas, porque aqui é a minha interpretação, é a minha fala, a minha reescrita, ou seja, uma paráfrase do que a Organização Mundial falou, tá bom? Como que seria o caso, então, do Paulo Freire? Seria assim: para Paulo Freire, os saberes são diferentes e precisam ser valorizados e respeitados. De novo aqui, eu cito o autor, coloco a fala dele, mas não coloco as aspas, porque neste caso é uma paráfrase. Está escrito com as minhas palavras e por esse motivo não há necessidade das aspas. Entenderam? Então, gente, para concluir este vídeo, eu quero reafirmar que as citações diretas e indiretas, tanto uma como a outra, elas dão um peso no seu texto. O que quer dizer isso? Elas dão credibilidade aos seus argumentos, elas dão uma autoridade no seu discurso muito grande, muito valioso, e vale muito a pena você recorrer a essa estratégia na sua produção textual. Eu, na minha experiência de professora e avaliadora, e inclusive também de concurseira, eu vejo como que é a diferença de um texto em que tem uma citação e um texto que não tem citação. As citações, elas ajudam até mesmo na nota, na avaliação do seu texto. Então, usa sim esse recurso. E para isso você vai precisar estudar, vai precisar ler, vai precisar estar atualizado, ter informações do que está acontecendo no mundo. Quanto mais leitura você tiver, mais o seu conhecimento de mundo se amplia, mais argumentos você vai ter na hora de você escrever a sua redação. E também mais fontes você vai poder recorrer na hora de defender algum tema, né? De você expor o seu ponto de vista. Gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que essas dicas sobre citações tenham sido produtivas para você e se inscreva neste canal, clica no sininho para você receber notificações de mais vídeos como este. Até a próxima!